Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero ler com vocês 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, não, é segundo Crônicas, né? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Aqui as cartas do Novo Testamento a gente fala, né? Primeira de Pedro, primeira de Paulo aos Efésios. Aos Efésios não, né? Aos Coríntios, aos Tessalonicenses. Mas o Velho Testamento, como é livro, então é primeiro ou segundo Crônicas. Capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20. Já peço a paciência de vocês, que nós vamos ler do versículo 1 até o 30. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 1 até o 30. Gil, ajuda a gente. Ajuda a Gil. Para ninguém ficar com sono, vamos nos levantar para a gente fazer essa leitura, por favor? Vamos lá então, do versículo 1 até o 30. Diz assim: Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi, e alarmado Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, o Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios nos não permite que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de cola, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã
desçam contra eles. E eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo e nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. E Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa, e quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Escutem, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar e entoar louvores ao Senhor, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor, e passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Glória a Deus! Podem se sentar? Vou até tomar uma água. Gente, essa passagem é impressionante. Eu acho que todo domingo eu subo aqui e eu falo, gente, essa passagem é impressionante. Porque a palavra de Deus me impressiona. A palavra de Deus me constrange. A palavra de Deus me deixa sem palavras. A palavra de Deus diz que a palavra é como uma espada mais afiada que 2 gumes, capaz de penetrar o nosso coração, separando a alma do espírito e discernindo as nossas intenções. Quando estamos diante da palavra de Deus, o Espírito Santo discerne os nossos pensamentos, o nosso desejo, a nossa vontade e a nossa inclinação. Quando estamos diante da palavra de Deus, não tem como a gente mentir para Deus o que nós sentimos e o que nós pensamos. Louvado seja Deus por isso. Hoje eu gostaria de falar mais uma vez sobre uma vida de oração. E eu acho interessante olhar para histórias como essa, para narrativas como esta, e a gente poder refletir e meditar na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas uma pergunta assim, que eu gostaria de
fazer para vocês hoje, para que vocês pensem comigo. O que você faz quando você não sabe o que fazer? O que você faz quando você não sabe o que fazer? Parece uma frase de efeito, né? Parece uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, mas na verdade isso é uma realidade da nossa vida. Isso é uma coisa que a vida nos proporciona em momentos em que nós passamos, principalmente por dificuldades. Em muitos momentos nós não sabemos o que fazer. Nós não temos experiência em tudo. Nós não temos um plano para todas as ocasiões que a vida nos proporcionar. Nós passamos por circunstâncias difíceis. Nós percebemos que a realidade da nossa vida é muito dura. Nós não temos o poder e nem a capacidade de mudar a nossa circunstância, de mudar a situação que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza, plena convicção de que todos vocês que estão aqui hoje estão passando por uma situação que você gostaria de mudar. Eu tenho certeza disso. E a gente percebe que nós não conseguimos. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja com a sua esposa, com o seu marido, seja com seus filhos, seja com você mesmo. Os sentimentos mal resolvidos dentro de você, seja a sua situação financeira, seja uma situação com uma pessoa, um amigo, um parente, alguém que você ama, alguma situação você gostaria de mudar, mas você não consegue e você não sabe o que fazer. E você já lutou, você já se empenhou, você já se esforçou, você já fez tudo o que você poderia fazer, você já perguntou para alguém, conversou com alguém mais experiente. Mas parece que cada vez está pior. Parece que um exército inimigo está se levantando contra você. E diante disso, nós não sabemos o que fazer. O que você faz quando você não sabe o que fazer? Eu conheço gente que grita quando não sabe mais o que fazer. Eu conheço gente que precisa bater em alguma coisa, assim, ó, bater na parede, bater na cama, jogar as coisas. Ela precisa surtar por um momento porque não sabe o que fazer. Eu conheço gente que precisa sair sem rumo, sem direção e fazer uma longa caminhada sem saber para quê. Eu conheço pessoas que precisam ficar horas no violão cantando alguma canção, tocando alguma melodia, sem direção, sem saber até onde, sem saber até quando. Eu conheço pessoas que precisam ficar um tempo em silêncio, sozinhos, isolados. Eu sou um tipo de pessoa que às vezes faço algumas dessas coisas quando eu não sei mais o que fazer. Quando nós não sabemos o que fazer, a gente para e a gente costuma o quê? Olhar para o nosso interior e passear pelos corredores do nosso pensamento. O grande problema é que nós, quando não sabemos o que fazer, nós olhamos para o nosso coração, para os nossos pensamentos, para a nossa experiência, para toda a nossa vida, e nós queremos achar uma resposta em nós. Em nós. E diante disso, o que nós precisamos fazer? Eu acho muito lindo a atitude do rei Josafá. Vocês pararem para prestar atenção no que o texto está dizendo, os inimigos avisaram Josafá que 3 exércitos se uniram para atacar Jerusalém, para atacar o povo de Judá.
eles avisaram? Isso, eu não achei uma resposta para isso. E aí eu fui consultar o material que eu tenho lá. Eu até achei engraçado, porque no material que eu tenho não conta essa passagem. Aí eu fiquei sem resposta, assim. Por que que os inimigos avisaram ao rei Josafá que foram atacar ele? Mas independente do motivo pelo qual eles fizeram isso, vamos pensar na atitude desse homem. Ele era rei, ele conduzia um povo, ele estava à frente de um povo. Ele não estava preparado para uma guerra. Ele não tinha uma estratégia para combater os inimigos iminentes e de surpresa. Ele não sabia o que fazer. E o que que ele fez? Nós vamos olhar para a atitude de Josafá, nós vamos pensar em três coisas. Eu vou dividir em três partes essa mensagem para a gente pensar no que devemos fazer quando não sabemos o que fazer. Primeira coisa, buscar a Deus em oração. Versículos 1 ao 4. Os inimigos mandam aviso e Josafá sente medo. Medo. Quem aqui já sentiu medo do futuro? Levanta sua mãozinha para mim. Nossa, todo mundo. Só me dá licença aí que não levantou. Todo mundo tem medo do futuro. Todo mundo tem medo de alguma situação em que a gente desconhece o que vai acontecer. E aí eu me deparo com muitos pregadores, líderes, pessoas que ensinam. Elas costumam dizer: não tenha medo, o Senhor é conosco. Não fui eu que lhes ordenei, seja forte e corajoso. E aí nós somos reféns do nosso sentimento, porque estamos com medo. Estamos com medo. Eu pergunto para você, quando você estava com medo, você leu o versículo de Josué 1:9 dizendo para você ser forte e corajoso. Resolveu o seu problema? Sim ou não? Não. Ou lê a passagem de quando os discípulos estão no barco e Jesus aparece andando sobre as águas. E eles acham que é um fantasma. E Jesus fala: não tenham medo. Sou eu. Resolveu o seu medo momentâneo? Não. Não. O problema do cristianismo brasileiro é que a gente gosta de relativizar a palavra de Deus. E nós não gostamos de deixar que a Bíblia resolva os problemas que nós não resolvemos. E o que que nós fazemos quando nós estamos com medo? O que que nós fazemos com sentimentos que são negativos na nossa vida? O que que você faz com a sua tristeza? O que que você faz com a sua raiva? O que que você faz com a sua angústia? O que que você faz com a sua ansiedade? Com a sua agitação, com a sua inquietação? Adianta você pegar uma pessoa ansiosa que está lá toda acelerada e falar: calma. Não adianta. Somos seres humanos. Deus nos deu as emoções para que a gente sinta as nossas emoções. E o problema é que nós não fazemos teologia para nossas emoções. Nós gostamos de falar: está ansioso? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque Jesus fala: não andeis ansioso por coisa alguma. Resolveu o seu problema? Não resolveu. A gente está com medo. Aí você fala: não temas, o Senhor é contigo. Aquele que permanecer nele terá vitória. É errado dizer isso, gente. Não é errado, mas o problema é que não se aplica naquele momento em que nós estamos com medo. E o medo pode ser ruim, mas pode ser bom. Por quê? Existe o medo que é ruim. O medo
que nos leva a fazer desgraça. O medo que nos leva a fazer coisas que, sei lá, o medo que nos causa incredulidade. O medo que nos faz duvidar se Deus é real, se Deus é fiel, se Deus vai cuidar da gente. Por outro lado, tem o medo que nos leva para a presença de Deus. Tem o medo que nos faz reconhecer o quão pequenos nós somos. E esse medo nos leva aos braços do Onipotente. E foi esse medo que Josafá sentiu. Ele sentiu medo e ele poderia ter feito uma loucura, mas a primeira coisa que ele faz, ele buscou a Deus em oração. Diante do medo, Josafá buscou a Deus em oração. Nós temos falado bastante sobre uma vida de oração, e nós temos abordado muito sobre uma vida pessoal, uma vida íntima de oração, uma vida no secreto. E hoje eu quero falar um pouco sobre uma atitude diferente que vocês perceberam, que é a oração coletiva, a oração em comunidade, a oração em conjunto. Nós vemos um povo de Deus unido, um povo de Deus fortalecido, não porque eles tinham armas poderosas, não porque eles tinham pessoas capazes, não porque eles tinham as ferramentas certas, mas era um povo forte porque entendeu que era fraco. Paulo disse: o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando nós reconhecemos que somos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Você está com medo? Entregue o seu medo para Deus. Deixa o poder dele se aperfeiçoar em você. Enquanto sentir medo, sinta o medo. Permita suas emoções fluírem. Uma hora ela vai passar. Uma hora o medo vai te deixar. Mas você precisa saber o que fazer quando está com medo. O que você faz quando você não sabe o que fazer? Busque a Deus em oração. E aqui Josafá, ele convida não, né? Ele convoca todo o povo de Judá para orar. Para orar. Você pode estar pensando, ou você poderia estar pensando, nas semanas anteriores, do porquê fazer reunião de oração no domingo. Por que fazer esse tempo que todo mundo tem que estar aqui e fazer oração? É justamente isso que nós veremos hoje. Normalmente, a gente só ora quando uma desgraça é iminente. As reuniões de orações só nascem quando existe algum tipo de problema. A gente só quer pedir oração quando a pessoa que a gente ama já está na UTI, quando já não tem mais o que fazer. A gente só pede oração quando o dinheiro acaba. A gente só pede oração quando já reprovou. A gente só pede oração quando o carro já quebrou. A gente pede oração só quando a casa caiu. Me fala uma vez na história que o povo de Deus se ajuntou para orar quando tudo estava bem, quando tudo estava fluindo perfeitamente. Nenhuma vez. Nenhum avivamento na história aconteceu quando a igreja estava caminhando bem. Nenhum. Todos os avivamentos, século XVI, século XVIII, século XIX, século XX, todos esses avivamentos aconteceram quando a igreja estava em problemas. E eu pergunto hoje, a igreja está em problema hoje? Nós estamos em problema hoje? Quem aqui acha que sim, levanta a mão.
maioria acha que sim. Estamos vivendo um grande problema hoje. E não é só na igreja brasileira, não é somente na igreja paraguaia. É na igreja dos Estados Unidos, é na igreja do Canadá, é na igreja da Europa. Na verdade, a Europa já está morta, né? Espiritualmente falando. E agora é o momento. A Europa foi o continente que mais enviou missionários para o mundo inteiro, inclusive o Brasil. E hoje o Brasil está mandando missionários para a Europa porque a Europa está morta. As igrejas, grandes construções das igrejas históricas, sabe o que viraram? Viraram boate, viraram cervejaria, viraram danceteria. E essa é a realidade da igreja europeia. E não se espante, o Brasil está caminhando para isso, para se tornar um país pós-cristão. E o que a igreja vai fazer diante disso? Parece que é uma realidade muito além da nossa realidade. Mas a igreja não é a instituição. A igreja somos nós. Nós fazemos parte disso. E nós caminhamos para períodos muito escuros, muito tenebrosos, onde daqui a um tempo, falar a verdade, porque a Bíblia nos ensina que é a verdade, vai ser proibido. Eu não sei se vocês viram essa semana que um comediante famoso foi condenado à prisão de 8 anos por fazer piada. 8 anos. Vocês sabem qual é a pena mínima de assassinato no Brasil? Quem é que sabe quantos anos vai preso uma pessoa que assassina? Qual é a pena mínima? Quanto? É 6 anos. 6 anos. 6 anos para quem tira a vida de alguém. E o cara que contou piada, 8 anos de prisão. O problema não é contar piada. A piada, gente, não tem limite. As pessoas não entendem que a piada, o cara que fez a piada, ele é um artista. E se ele é um artista, ele entra no personagem para fazer graça, para fazer arte, para fazer piada. As coisas que o piadista humorista ele fala não definem quem ele é. Se fosse assim, era para prender também os atores que matam na cena do filme. Era para prender os atores que traficam, vendem droga nas cenas do filme. Tropa de Elite, era para todo mundo ser preso. Policial corrupto, todo mundo matando, vendendo droga, trazendo crianças para vender droga, para usar droga, para matar os outros. Era para todo mundo estar preso. Mas por que eles não são presos? Porque são artistas. E o humorista é a mesma coisa. E o que isso reflete na igreja brasileira? Chegará tempos em que eu dizer que pecado é crime. E eu posso ser preso. Vai chegar num ponto onde um casal homoafetivo vai poder impor um casamento deles dentro da igreja. E eu me recusar a fazer esse casamento vai ser crime de homofobia. Cadeia nele. E a gente está de braços cruzados. A gente pensa que não vai chegar até nós. Porque o Brasil é um país maravilhoso para se cultuar a Deus. Nós ainda estamos em liberdade, mas a nossa liberdade está comprometida. Se a gente olhar para outros países, os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo presos, estão sendo mortos por fazerem culto a Deus. E eles pedem oração por nós, para nós. Eles pedem para que a igreja se fortaleça em oração. E eu não sei quantas vezes você já orou pelos chineses. Quantas vezes você orou pelos países do Oriente Médio?
os países islãs, que tem cristãos lá dentro. Eu não sei se você já orou pelos países africanos. Recentemente teve uma guerra civil lá na República Democrática do Congo, onde nós temos uma igreja metodista livre. E eles foram bombardeados. Alguns fugiram. Eu não sei se teve mortos dentro da igreja, mas é uma realidade próxima. O que nós temos feito? A gente está tão bonzão, né? A gente está tão legalzão, né? Ah, eu vou ver se eu vou no culto hoje. Se eu não for de manhã, eu vou de tarde. Tem 3 cultos no dia mesmo. Ah, durante a semana, ai não. O culto é só domingo, né? O dia de Deus, o dia do Senhor é só domingo. Então, a gente precisa repensar um pouquinho a nossa vida. E aí o rei Josafá, saí demais aqui do foco, mas o rei Josafá, ele convoca todo o reino de Judá. Ele convoca toda a cidade para orar. Todo mundo, sem exceção. E aqui o texto está dizendo que até que todos os homens, com as suas mulheres, com seus filhos e até os de colo, estavam de pé na presença de Deus, buscando a Deus, buscando o direcionamento de Deus. Precisamos orar coletivamente. Precisamos estar juntos para buscarmos a presença de Deus em oração. Se a gente for trazer os problemas um pouquinho mais para a nossa realidade, se a gente sair na rua, a gente tem perigo de violência. Vocês têm filhos. Alguns aqui, quer dizer, a maioria aqui tem filhos. A minoria não tem. Mas você que tem filhos, você consegue mandar o seu filho na escola em paz sem ter preocupação nenhuma? Na escola também tem gente ruim. Na rua, no supermercado. Na minha época, meus pais me ensinaram a andar de bicicleta. O meu pai, por uma semana, acompanhava eu e meu irmão, ele na moto e a gente na bicicleta, para chegar na escola e depois voltar da escola. Por uma semana. Ele ia de moto até a escola e a gente de bicicleta, e dava o horário de sair da escola, a gente saía, ele estava lá no portão, ele esperava a gente e a gente ia junto, até em casa. Depois de uma semana, meu pai largou. Agora vocês já sabem. Eu tinha 9 anos, 10 anos de idade no máximo. Eu ia de bicicleta para a escola. Eu pergunto hoje, você consegue mandar o seu filho de bicicleta para a escola? Consegue mandar o filho a pé para a escola? Terrível, né? O perigo está ali, fora da porta da nossa casa. Você quer piorar um pouquinho mais? O perigo está da porta para dentro. Da porta para dentro. E o perigo se disfarça muito bem. Até alguns anos atrás, a média, a média de, como se fala? A média de idade do primeiro contato a conteúdo de pornografia era uns 10 anos de idade. Depois passou para 8, depois passou para 7. Crianças de 7 anos que os pais inocentemente dão tablet, celular, com Wi-Fi ligado, para brincarem, para ganhar tempo, para o filho não encher o saco, eles estão consumindo pornografia. 7 anos de idade. Eu conheci com 9. E não foi pelo celular, foi por causa de amigos.
9 anos de idade. E hoje uma criança não precisa dos amigos. Hoje a criança tem o celular, tem o Wi-Fi, tem tudo. Tá aqui. O perigo está dentro da sua casa. Você consegue vigiar tudo que seu filho faz? Talvez você até consiga arrumar meios para conseguir controlar o que seu filho faz. Mas você não vai conseguir controlar 100%. E o que você faz diante disso? Ah, eu não sei mais o que fazer. E o que você deve fazer quando não sabe fazer? Buscar a Deus em oração. Buscar a Deus em oração. Eu não sei se a nossa vida social vai melhorar daqui para frente, mas eu sei de uma coisa, que a oração pode mudar. Deus pode mudar. Quando nós oramos, é a gente trazer a nossa vida terrena e nos conectar ao trono divino. É o terreno se ligando ao divino. Quando nós oramos, reconhecendo que nós somos pequenos e somos incapazes, é nesse momento que Deus cuida dos seus filhos, do seu povo. Quando nós não sabemos o que fazer e nós oramos, a oração se trata de unir a fraqueza do homem para trazer a força de Deus e nós recorrermos ao Deus Todo-Poderoso. Quando surge algum conflito na sua vida, você sabe o que fazer? Quando você briga com seu marido, quando você briga com a sua esposa, quando seus filhos aprontam com você, você sabe o que fazer? Quando o seu inquilino não paga o aluguel, você sabe o que fazer? Ah, vou despejar ele. Mas todos os dias vão vir situações no nosso dia a dia em que a gente vai se sentir perdido. E esses momentos são propícios para a gente buscar a presença de Deus. Quando nós estamos fragilizados, sem estratégia, sem conhecimento. Olha comigo no versículo 12. Olha lá o versículo 12, que interessante a oração de Josafá. O versículo 12 fala: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Os nossos olhos se voltam para ti. Não tenho força e nem sei o que fazer. Quando a gente chega no fundo do poço e nós oramos, Deus abre portas. Deus manda uma luz para iluminar o nosso caminho. Ele nos mostra uma saída. Quando as provisões terminam e a gente ora, os recursos divinos se abrem e nos trazem providência. Nos trazem providência. Eu sou testemunha viva disso. No momento em que eu não tinha mais nada, eu estava desempregado, eu estava endividado, pandemia, fronteira fechada, quarentena no Paraguai, não podia trabalhar. E eu pensei, eu tenho conta para pagar, eu preciso comer. Eu não sabia o que fazer. E o que eu fiz? Fui orar. Eu fui orar. E aí Deus foi mostrando, Deus foi conduzindo, as coisas foram acontecendo de uma forma milagrosa. Um ano depois, isso foi final de 2020, tipo outubro, novembro de 2020, quando eu tava só o bagaço da laranja. Um ano depois, gente, eu tava sem dívidas.
sem nenhuma dívida. Você vai me perguntar como? Até hoje eu não sei como. E não era dívida de R$ 2.000. Era dívida de uns R$ 25.000. Era cartão de crédito, era financiamento pela cirurgia, era um outro financiamento que eu fiz, era conta aqui, era não sei o que lá. E era assim, eu não tinha como pagar. R$ 25.000 parece pouco, mas para quem vivia, trabalhava por um salário mínimo na pandemia, era muito dinheiro. Muito dinheiro. E em um ano eu estava zero. E ainda comprei o meu primeiro aparelho auditivo. Você pergunta como? Não sei. Deus proveu. Foi milagre. Foi milagre. Então, queridos, Deus pode responder as nossas orações quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. Primeira coisa foi buscar a Deus em oração e buscar no coletivo. No coletivo. Igreja. Pensando na igreja, para a gente encerrar, né? Eu acho que não vai dar tempo de falar porque ainda tem muita coisa aqui, mas vamos mastigar um pouco mais disso. Quando uma igreja se une para orar, as coisas costumam acontecer. Porque não é somente uma coisa. Vamos pensar assim: o reino de Deus é algo tão grande que pensar que o meu problema que foi resolvido no passado não faz diferença nenhuma. Vocês concordam comigo? Falar, o Assarri estava mal e aí ele orou, Deus atendeu e aí milagre chegou para ele. Ok, beleza. Talvez na sua vida não faça diferença o meu testemunho. Para mim faz toda a diferença, né? Talvez de repente você esteja passando por isso, o momento em que você está endividado, por exemplo. Porque se a gente pegar lá as estatísticas, 77% dos brasileiros estão endividados. E não é pouco. 77. E aí não sei mais quanto por cento vivem no 0 a 0. E aqueles que conseguem ter uma reserva, estar mais tranquilo financeiramente, é menos de 10% a cifra. Se não me engano, são 5%. 5% da população brasileira tem uma vida financeira ok. É uma realidade nossa. Todos nós. E o que a gente faz com isso? É difícil, mas a gente precisa, primeira coisa, não sabe o que fazer, devemos orar. Senhor, eu estou endividado. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu estou no fundo do poço. Uma coisa interessante é que quando o rei Josafá ele ora, nos versículos 8, 9 e 10, se não me engano, ele fala sobre as promessas de Deus. Ele fala que quando o teu povo for tomado por alguma coisa ruim, seja peste, seja desgraça, seja guerras, se nós voltássemos os nossos olhos a este templo que carrega o teu nome e orarmos ao Senhor, o Senhor nos livrará e o Senhor nos salvará. Se vocês quiserem conhecer onde Deus fez essa promessa, foi na inauguração do templo, quando Salomão inaugurou o templo. Eu não lembro a passagem agora, mas está lá em Primeira Reis, se não me engano. Primeira Reis. Fala sobre a história de Salomão, mostra a inauguração do templo. E essa foi a promessa de Deus. E eles fizeram isso. Nós, esse tempo todo, estávamos olhando as promessas de Deus para uma vida de oração. Então, se você tem algum problema na sua vida, você precisa orar lembrando das promessas. De que Deus cuidaria de você se você buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Ele disse que as demais coisas serão acrescentadas. Ele não disse que vai pagar a sua conta. Ele disse que não vai faltar comida,
não vai faltar água e não vai faltar roupa. Se você buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, não vai te faltar alimento, não vai te faltar água para beber e não vai faltar roupa para se vestir. É uma promessa, gente. Uma promessa. E de repente você está numa situação complicada, o que você precisa fazer? Você precisa cortar gastos, você precisa tentar aumentar a sua renda. Só que antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que criar o hábito de orar. Passou por problema, a gente precisa buscar Deus de oração. Via de regra, via de regra. O cristão sentiu uma necessidade, ele tem que orar. Isso faz parte da nossa vida. E quando você orar, você pode lembrar Deus das promessas que ele fez na Bíblia. E aí também aqui é um assunto meio perigoso, né? Porque muitas vezes fala, Deus me prometeu que salvaria o meu marido. Onde? Deus me prometeu que ele salvaria meus pais. Deus me prometeu que eu ia terminar minha faculdade e eu ia ter uma carreira brilhante. Onde? Lembrar das promessas de Deus são as promessas aqui, ó. Não é promessa subjetiva. Deus prometeu que eu me casaria com a pessoa que eu mais amo nesse mundo. E se você não casar? E se a pessoa que você ama não for salva? Precisamos pensar nisso. As promessas de Deus são as promessas que nós temos revelada na palavra de Deus. O que não está revelado na palavra de Deus, posso dizer que é promessa de Deus. Ah, mas o homem de Deus falou para mim. Se não se cumpriu, então não era de Deus. Porque se Deus falou, e aqui eu vou abrir um parênteses, eu creio que Deus fala por meio das pessoas. Só que para mim é a exceção. Eu já tive 3 experiências que Deus usou pessoas para falar diretamente comigo. 3 experiências. Em 12, 13 anos de caminhada com Cristo. 3 experiências. Dos quais, todas as outras vezes que Deus falou comigo, foi através desse objeto aqui. Na palavra. Não seja dependente de Deus ter que mandar pessoas para falar com você. Você pode se frustrar. E aquilo que a pessoa fala pode não ser de Deus também. Muitos já falaram muitas coisas para mim, que eu sabia que não era de Deus. Até um tempo atrás olharam para o meu carro e falaram para mim, Deus vai te dar um carro novo. Isso é de Deus? Não é de Deus, gente. Porque eu não tenho condições de manter um carro novo. Eu quase falei brincando para a pessoa, se Deus me dá um carro novo, então pede para ele me dar um imposto junto. Que eu não vou pagar IPVA de um carro zero. Estou mentindo, gente? Não tem condições. Por que Deus vai me dar um carro zero? Precisamos tomar cuidado com essas coisas. Então Deus promete, Deus promete, Deus promete. Com base no quê? E quando nós estamos em oração aqui na igreja, em coletivo, acontece uma coisa muito interessante que está escrito nos versículos 18 até o 21, que Deus fala com o seu povo. O ministério dos profetas era diferente da nova aliança. Todo mundo sabe disso. Ah, então significa que nos dias de hoje não existe profeta? Não existe um ministério profético? Olha, é um assunto bem delicado porque muitos pensam que profeta é vidente. Ah, eu vou lá no profeta de Deus para ele falar o meu futuro.
É quase que ir na mesa branca, né, gente? Querer ler carta, querer ler mão. Eu não sei. Eu sou um pouco incrédulo com isso. Um pouco. Pode acontecer? Pode acontecer. De Deus revelar para você o seu futuro. Ou de Deus falar para você o que você deve fazer. Ok. Mas, via de regra, nos dias de hoje, não é bem assim que funciona. Mas hoje nós temos, mais uma vez, nós temos a palavra de Deus escrita e revelada. Aqui na época de Josafá não existia a Bíblia. Não existia. Então Deus falava por meio dos profetas. Hoje nós temos essa revelação completa. E quem são os profetas? São aqueles que levam a palavra de Deus ao povo. O profeta é o que profere a palavra de Deus. O profeta não é adivinho. E Deus fala neste momento aqui hoje. Você está aqui hoje, não é só porque você quer orar, não é só porque você quer cantar, quer louvar, mas você está aqui hoje porque você sabe que Deus pode falar com você por meio da sua palavra. Eu acho muito lindo de Josafá, que ele fala também: tenham fé no seu Deus, e vocês serão guardados. Vocês estarão seguros. E Deus para a gente aqui hoje para nos dizer: tenham fé, não em mim, tenham fé nas palavras dele, tenham fé na sua palavra, tenham fé nas promessas que ele deixa na sua palavra. Tenha fé de que quando você ora, Deus vai te ouvir. Tenha fé de que quando nós levantamos um clamor, Deus pode mudar as nossas circunstâncias. Deus pode mudar. Deus pode transformar a nossa realidade. Deus pode transformar água em vinho. Deus pode curar uma pessoa que está com câncer. Deus pode curar uma pessoa que está passando por uma situação muito complicada. Deus pode reverter a sua situação financeira. Deus pode. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Mas Ele não garante nada. Garante nada. A única coisa que Ele garante é a nossa salvação. É a nossa salvação. Então, que todos nós possamos nos deleitar nessa salvação. E eu quero terminar dizendo isso hoje. Nós louvamos a Deus. E isso vai entrar na segunda parte dessa mensagem. Nós louvamos a Deus. Nós damos graças a Deus. Mas sabe qual a diferença de dar graças a Deus e de adorar a Deus? Lembra que nós falamos que a oração é como adoração? Então, qual a diferença de dar graças e adorar? Quando você dá graças por aquilo que Deus fez. E quando você adora a Deus por quem Ele é. A nossa adoração não está baseada no que Deus fez ou o que Deus pode fazer. A nossa adoração está baseada em quem Deus é. Quem Deus é. Deus, eu te adoro porque o Senhor é santo. Deus, eu te adoro porque o Senhor é bom. Deus, eu te adoro porque o Senhor é fiel. Deus, eu te adoro porque o Senhor é justo. Deus, eu te adoro porque o Senhor é amor. Deus, eu te adoro porque tu és o Deus da minha salvação. Amém? Que isso possa transbordar no nosso coração. E a gente possa assim buscar uma vida de oração que seja relevante e que glorifique o nome de Deus. Vamos orar? Quero pedir para vocês se levantarem. A gente fazer uma breve oração.
Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela porção da tua palavra. Nós te agradecemos pelos teus feitos sobre nossas vidas e te agradecemos porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que foram chamados segundo o teu propósito. Nós te agradecemos porque o Senhor provê as nossas necessidades. Nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco quando estamos angustiados. E nós te agradecemos porque o Senhor nos ouve quando nós levantamos nossas orações no teu altar. E nós te adoramos, Senhor, pela tua santidade. Nós te adoramos porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Nós te adoramos porque o Senhor garantiu a nossa salvação na pessoa do teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós te adoramos porque tu és um Deus que cumpre as tuas promessas. Assim como o Senhor cumpriu diante do povo de Judá, sob o reinado de Josafá, o Senhor cumpriu as suas promessas para o povo que te buscou na tua casa, na tua presença. E hoje nós queremos guardar no nosso coração que o Senhor é fiel, que o Senhor cumpre as suas promessas. Possamos nos deleitar nessa verdade, possamos te adorar, Senhor, por quem o Senhor é. E que nas nossas adorações, nos nossos cânticos de louvor e na nossa leitura da tua palavra, o Senhor possa se manifestar nas nossas vidas todos os dias, para que possamos conhecê-lo verdadeiramente e termos uma experiência viva e real contigo. E que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Nos ajude a buscar, Senhor, a tua presença em oração quando não sabemos o que fazer. Muitas vezes agimos por impulso, muitas vezes fazemos coisas que já está engatilhado na nossa mente. Muitas vezes buscamos recursos humanos, muitas vezes queremos visitar o nosso interior, ansiando por resposta provinda de nós. Mas hoje queremos seguir o exemplo de Josafá. Não temos força para enfrentar esse exército, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Que os nossos olhos se permaneçam na tua presença e que a tua presença possa nos cobrir diante das dificuldades, diante das situações difíceis, diante dos problemas, e que o teu nome seja engrandecido pela tua igreja. Eu oro também por uma semana, Senhor, na tua presença, debaixo da tua graça. Nós enfrentamos muitos desafios, enfrentamos muitas coisas no nosso dia a dia. Esteja com meus irmãos, cada qual no seu compromisso, seja no trabalho, seja nos estudos, seja na escola ou na faculdade, seja na vida pública, Senhor, com seus amigos, na sociedade, no supermercado, na farmácia, nos hospitais, em qualquer lugar que a gente vai presenciar esta semana. Que a tua graça nos acompanhe e que nós possamos ser bênção na vida das pessoas. E deixemos, Pai, de ser egoístas, que possamos amar as pessoas, independente das circunstâncias, independente de quem elas sejam. Porque uma vez amados pelo Senhor, é o teu Espírito Santo que nos capacita a amar as pessoas com seus defeitos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos console, que o Senhor nos conforte, nos sustente e nos conduza. E assim possamos nos alegrar na tua presença, que o Senhor nos dê um domingo debaixo da tua graça também, o retorno para nossas casas, da tua segurança, da tua paz, e possamos assim desfrutar da comunhão da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito esteja com todos vocês hoje e para sempre. Amém.